Boa noite, amada ovelha do Senhor. Que a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que não depende das circunstâncias, mas que emana diretamente do trono da graça de Deus, inunde o seu coração e o seu lar neste exato momento. Que a presença do Espírito Santo seja tão real e palpável ao seu redor que toda a ansiedade se dissipe, todo medo se cale e toda a inquietação da alma dê lugar a um profundo e sereno descanso nos braços do Pai. Ao encerrarmos este dia, eu quero convidá-lo a se desconectar do ruído do mundo, das preocupações que pesaram em seus ombros e a se conectar com a frequência do céu. Nesta noite que se inicia, uma noite abençoada e separada por Deus, eu não venho apenas com palavras de conforto, mas com uma declaração profética sobre a sua vida, fundamentada na autoridade que nos é concedida em Cristo Jesus. Eu declaro em nome dele que Deus te dará mãos abençoadas. O que significa ter mãos abençoadas? Significa que tudo aquilo em que você tocar para o bem, para a edificação, para o trabalho honesto, prosperará. Significa que o seu esforço não será em vão. Onde houver escassez, suas mãos serão instrumentos de multiplicação. Onde houver enfermidade, que suas mãos, ao se levantarem em oração, sejam um canal para a cura divina. Que o seu trabalho, seja ele qual for, floresça de uma maneira que glorifique o nome do Senhor, trazendo sustento, honra e a capacidade de abençoar outras vidas. Eu declaro que você terá uma família protegida. Essa proteção vai muito além da segurança física. É um cerco de fogo espiritual, uma muralha celestial que o inimigo não pode transpor. Que seus filhos e filhas sejam guardados de más companhias, de acidentes de ciladas espirituais e das setas inflamadas do maligno. Que o seu casamento seja um porto seguro, blindado contra a contenda, o adultério e a frieza. Que a harmonia, o respeito e o amor de Cristo reinem em seu lar, transformando sua casa em um pedaço do céu na terra, um lugar onde a presença de Deus se deleita em habitar. E finalmente eu declaro bênçãos multiplicadas sobre você. A matemática de Deus é diferente da nossa. Ele não soma, ele multiplica. Que cada semente de fé, de oração, de generosidade que você plantou, retorne para você multiplicada 100 vezes mais. Que a alegria se multiplique. Que a saúde se multiplique. Que a sabedoria se multiplique. Que os recursos se multipliquem. Que você entre em um tempo de colheita tão abundante que não haverá espaço suficiente para armazenar, e que o seu celeiro transborde para que você seja um canal de bênçãos na vida de muitos. Essa promessa nos remete a um dos maiores exemplos de resiliência e fé da Bíblia, o patriarca Jó. As Escrituras nos dizem que as bênçãos que repousavam sobre a vida daquele homem eram tão extraordinárias que se estendiam como um manto sobre todos os seus familiares. A oração de um homem justo, a sua comunhão com Deus, criava uma atmosfera de favor que alcançava toda a sua casa. E é exatamente isso que eu profetizo para você nesta noite. Que assim também venha a ser através da sua vida. Que você seja o Jó da sua casa, o ponto de conexão entre o céu e a sua família. Que através da sua fé, da sua busca incessante por Deus, o livramento, a proteção divina, a prosperidade em todas as áreas e a paz que acalma as tempestades alcancem cada um dos seus, desde o mais novo até o mais velho. Você não está orando apenas por si mesmo. Você está se posicionando como um intercessor, um sacerdote do seu lar. Nós estamos na noite do primeiro dia deste mês. Um novo ciclo se inicia, e com ele novas esperanças e, por vezes, novas ansiedades. O ano avança, e olhamos para o calendário e vemos que restam apenas 3 meses para que 2025 se encerre. Outubro, novembro e dezembro. Para muitos, o final do ano é um período de estresse, de balanços negativos, de pressa e de uma melancolia inexplicável. O inimigo de nossas almas sabe disso, e muitas vezes intensifica seus ataques, esperando nos encontrar cansados e com a guarda baixa. Ele tenta transformar o que deveria ser um tempo de gratidão e celebração em um período de perdas, tristezas e frustrações. Mas é aqui que a nossa fé faz toda a diferença. É por isso que, nesta primeira noite do mês,
Eu quero elevar um clamor específico a Deus. Eu quero pedir, com a autoridade que o nome de Jesus nos confere, que estes últimos 3 meses do ano venham a ser meses de paz. Uma paz profunda, estável e inabalável. Quero pedir a Deus que afaste de você, da sua casa e do seu caminho toda e qualquer forma de perturbação. Que Ele desfaça todo o plano do inimigo que visa trazer confusão para a sua mente, para os seus relacionamentos e para as suas finanças. Você crê nisso? O meu pedido de oração, a minha súplica fervorosa nesta noite, é para que todo espírito de confusão, toda entidade demoníaca designada para semear o caos em sua vida, se afaste agora e caia por terra, derrotado pelo poder que há no sangue de Cristo. Eu quero que você se una a mim em fé. Erga uma de suas mãos, onde quer que você esteja, como um sinal de receptividade e concordância espiritual. E declare em voz alta, ou no silêncio do seu coração, com toda a convicção da sua alma: eu creio. Declare mais uma vez: eu tomo posse. Tomar posse não é um ato de arrogância, mas de fé. É reivindicar a promessa que já nos foi dada. É dizer ao mundo espiritual que você se alinha com a palavra de Deus, e não com as circunstâncias ou com as ameaças do inimigo. Muitas vezes, como mencionei, o inimigo aguarda o final do ano para se levantar ferozmente. Ele observa, estuda nossas rotinas, nossas fraquezas. Mas a palavra de Deus nos dá a chave para a vitória. Onde existe oração constante, o inimigo não encontra brechas. Onde existe uma fé genuína, alimentada pela palavra, seus ataques são neutralizados. Onde existe uma rotina espiritual, um compromisso diário de buscar a face de Deus, o adversário não pode crescer, não pode prevalecer. Ele se torna fraco. Onde há verdadeira comunhão com o Pai, o inimigo é exposto e envergonhado. Enquanto eu me preparava para este momento de oração, senti uma forte direção de Deus. Ele me deu uma palavra específica, e a partir dela, senti em meu espírito a urgência de fazer esta oração de blindagem para o final do ano. Um clamor para que Ele afaste todo o espírito de perturbação, de confusão, de escassez. Que Ele feche a porta para as portas fechadas, que Ele intercepte as más notícias antes que cheguem até você, e que Ele revele e afaste as pessoas falsas, os lobos em pele de cordeiro que, porventura, estejam ao seu redor. A Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 5, descreve um tempo de grande agitação. Diz assim: naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Medite na profundidade deste versículo. Ele descreve uma sociedade onde a paz era uma estranha. Sair de casa era perigoso, voltar para casa não trazia alívio. A vida era uma sucessão de perturbações, uma constante agonia. Essa descrição, infelizmente, espelha a realidade de muitas pessoas hoje. Elas vivem debaixo de uma nuvem constante de perturbação. E por que essa perturbação se instala? Ela se manifesta de várias formas. A pessoa deita a cabeça no travesseiro para dormir, mas a mente não descansa. Pensamentos acelerados, preocupações com o dia de amanhã, lembranças de dores passadas. Mesmo que recorra a medicamentos para induzir o sono, a qualidade desse sono é pobre, não é reparadora. O descanso verdadeiro, aquele que refrigera a alma, só Deus pode dar. Durante a madrugada, quando o silêncio deveria trazer paz, o ataque espiritual se intensifica. Ao redor de sua cama, forças malignas sussurram mentiras, semeiam o medo, provocam pesadelos. O ambiente espiritual se torna pesado, opressor, e quando essa pessoa acorda pela manhã, a sensação é de que não dormiu. O corpo está pesado, a mente cansada e a alma carregada. Ela já acorda estressada, mal-humorada, reativa. A primeira pessoa que cruza o seu caminho se torna um alvo. Uma simples pergunta é respondida com rispidez, como se o mundo estivesse prestes a acabar. Você conhece alguém assim? Ou talvez você mesmo tenha se sentido assim. Isso é o que o espírito de perturbação faz. Ele cria um ciclo vicioso de angústia, tristeza, ansiedade crônica e, em muitos casos, abre a porta para a depressão.
a vida se torna um fardo. Por isso, a palavra de Crônicas é tão atual. Viver debaixo de muitas perturbações é a descrição exata da vida de muitos. A minha oração nesta noite é um decreto contra essa condição. É para que toda perturbação que tenha assolado a sua vida seja na sua vida espiritual, minando sua fé e sua vontade de orar. Na sua vida sentimental, criando conflitos e distanciamento. Na sua vida financeira, trazendo instabilidade e dívidas. Na sua vida familiar, gerando brigas e desunião. Ou na sua saúde física, manifestando-se em dores e doenças inexplicáveis. Que toda ela caia por terra agora, em nome de Jesus. Às vezes a perturbação vem de fora. O inimigo, percebendo a sua paz, usa pessoas para tentar roubá-la. São pessoas que parecem ter a missão de te irritar, de te provocar, de tirar o teu sono, de roubar a tua alegria. Elas surgem com fofocas, com intrigas, com cobranças indevidas. Elas te atribulam para que você reaja, para que você perca a razão, para que você saia do espírito e entre na carne. Elas são instrumentos de perturbação. Por isso, a primeira declaração profética que quero que você faça nesta noite, um ato de fé poderoso, é esta. Escreva nos comentários, declare em sua casa, grave em seu coração. Diga que Deus afaste todo o espírito de perturbação da minha vida. Ao fazer isso, você está dando uma ordem ao mundo espiritual. Você está se posicionando sob a proteção divina e rejeitando ativamente qualquer plano do inimigo de roubar a sua paz. Que Deus afaste da sua vida essas fontes de conflito. Que Ele construa ao seu redor um muro de paz que nenhuma perturbação possa escalar. Que a sua casa seja um santuário de tranquilidade e que sua mente seja uma fortaleza guardada por Cristo. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde e te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e sempre faço questão de dizer que este espaço não é sobre religião ou placas de igreja. É sobre colocar Deus em primeiro lugar e viver segundo a sua palavra. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi o Espírito Santo que te conduziu. Pois Deus tem um plano e um propósito extraordinário para a sua vida. E eu quero orar por você continuamente. Se você deseja e precisa dessa cobertura de oração, faça algo simples e gratuito. Aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Clique nela. No exato momento em que você o fizer, seu nome será incluído em nossa corrente de oração. E eu estarei apresentando sua vida e suas causas diante de Deus. A perturbação era a realidade daquele povo em Crônicas. Mas a história não termina aí. O versículo não foi escrito para nos sentenciarmos a uma vida de caos, mas para nos mostrar que há uma saída, que a solução, o caminho para a paz, será o tema central da nossa próxima reflexão. Por enquanto, aproprie-se desta verdade. A perturbação não é o seu destino. A paz é a sua herança em Cristo. E nesta noite, estamos declarando o fim do reinado da perturbação e o início do governo da paz de Deus em cada área da sua vida. Amém. Parte 2. A aliança da busca e a conquista da paz. Total, aproximadamente 2.900 palavras. Amada ovelha, na nossa reflexão anterior, mergulhamos nas profundezas do que significa viver sob um espírito de perturbação. Identificamos como essa força maligna tenta minar nossa paz, roubar nosso sono e envenenar nossos relacionamentos, especialmente à medida que nos aproximamos do final do ano. Decretamos pela fé o afastamento de toda perturbação e reivindicamos a promessa de Deus de mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Mas a pergunta que permanece é: como transformamos essa declaração de fé em uma realidade vivida e constante? Qual é o mecanismo divino para substituir a perturbação pela paz duradoura? A resposta, gloriosamente, se encontra na continuação da mesma passagem bíblica que lemos. O povo de Judá vivia em caos, sem paz para os que saíam e para os que entravam. Contudo, algo mudou. Houve uma virada de chave espiritual. Vejamos o que diz 2 Crônicas, capítulo 15, nos versículos 12 e 15. E entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma.
e buscaram ao Senhor com toda a sua vontade, e por eles foi achado, e o Senhor lhes deu paz por todos os lados. Que palavra extraordinária! Que revelação poderosa! A transição da perturbação para a paz não aconteceu por acaso. Ela foi o resultado de uma decisão deliberada, de um ato intencional. Eles entraram em aliança para buscar ao Senhor. A solução para o caos externo foi um realinhamento interno. Eles entenderam que a paz não era algo a ser encontrado nas circunstâncias, mas sim naquele que controla todas as circunstâncias. Vamos desconstruir isso. O que é uma aliança? Uma aliança é muito mais do que um simples acordo. É um pacto solene, um compromisso profundo e inquebrável. Eles não decidiram buscar a Deus casualmente, quando tivessem tempo ou quando se sentissem inclinados. Eles se comprometeram com todo o coração e com toda a alma. Buscar com o coração significa buscar com todas as suas emoções, seus afetos, seus desejos. Significa amar a Deus acima de tudo. Buscar com a alma significa buscar com todo o seu ser, sua mente, sua vontade, sua essência. Foi uma entrega total. E qual foi o resultado dessa busca desesperada e dedicada? O texto diz que o Senhor por eles foi achado. Deus não se esconde de quem o busca com sinceridade. Ele se deixa encontrar. E a consequência imediata de encontrar a Deus foi que o Senhor lhes deu paz por todos os lados. Note a abrangência dessa paz. Não era uma paz parcial, apenas em uma área da vida. Era paz por todos os lados. Paz nas fronteiras, paz nos lares, paz nos negócios, paz na alma. A perturbação generalizada foi substituída por uma paz generalizada. Esta é a direção de Deus para nós neste final de ano. É o momento de você se unir com a sua casa, com a sua família, e entrar em uma aliança renovada de buscar a Deus. Esta é uma direção espiritual muito prática e poderosa. Você que é casado, que é casada, chame seu cônjuge. Você que tem filhos, filhas, netos, chame-os. Conversem sobre a importância de colocar Deus no centro. Proponham entrar juntos nesta aliança. O que isso significa na prática? Significa estabelecer uma rotina espiritual em família. Significa orar juntos, mesmo que por alguns minutos a cada dia. Significa separar um tempo para ler uma passagem da Bíblia, para ouvir um louvor, para compartilhar o que Deus tem falado ao coração de cada um. É criar um ambiente em seu lar onde o Espírito Santo tem liberdade para agir. Quando uma família busca a Deus em unidade, o inimigo perde o seu poder de semear a discórdia. Aquele final de ano que muitas vezes é palco de notícias ruins, de perdas trágicas, de brigas familiares, pode e será diferente. Quando a casa está firmada na rocha, que é Cristo, as tempestades podem vir, mas ela não cairá. Que neste final de ano não aconteça nada disso em sua vida, mas que só aconteçam coisas boas. Que seja um tempo de bênçãos, de reconciliação, de alegria e de paz. Por isso, a segunda declaração profética que quero que você faça com toda a sua fé é esta. Escreva aqui. Declare em voz alta: Deus me dará paz por todos os lados. Esta não é uma frase de pensamento positivo, é uma apropriação da promessa bíblica. É a consequência direta de uma vida que busca a Deus de todo o coração. Paz na sua saúde, paz nas suas finanças, paz nos seus relacionamentos, paz na sua mente. Uma paz completa, 360 graus. Aleluia! Eu creio que assim vai acontecer nestes últimos meses do ano. A direção que eu te dou é clara. Coloque sua família na corrente de oração. Inscreva-os neste canal. Ensine-os a se conectarem com a palavra, a ouvirem as orações. Como diz a Bíblia, todos entraram em aliança de buscarem a Deus. Que você seja o catalisador dessa mudança em sua casa. A pessoa que une a família na rotina espiritual, para que todos juntos encontrem o Senhor e desfrutem da paz que Ele dá por todos os lados em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, quero falar sobre um princípio espiritual profundo, ligado à fé, à honra e à proteção divina, o propósito profético. Quando você faz um propósito com Deus, você está materializando a sua fé. Você está dizendo a Ele: Senhor, eu confio em Ti não apenas com palavras, mas com atitudes. E é por isso que, com base na palavra, eu declaro novamente sobre aqueles que creem e agem com fé: mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Muitos me perguntam sobre as ofertas. A oferta no reino de Deus
nunca teve a ver primariamente com dinheiro, mas com o coração. É um ato de adoração, de reconhecimento de que tudo o que temos vem dele. O Salmo 20, versículo 3 diz: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. O salmista pedia que Deus se lembrasse da oferta do ofertante e, como resultado, concedesse o desejo do seu coração. É por isso que, todo começo de mês, entre os dias 1º e 7, que são dias proféticos, nós fazemos um propósito com Deus. A primeira oferta que você apresenta é por você mesmo. E quero ser claro, não tem a ver com o valor. Um valor alto com um coração errado não significa nada para Deus, mas um valor simbólico, entregue com um coração cheio de fé, move os céus. Você apresenta uma oferta de R$7, representando a perfeição e a totalidade de Deus, pela sua própria vida. E depois, ao longo desses 7 primeiros dias, você apresenta uma oferta por cada um dos seus familiares. Isso se chama oferta da intercessão. De onde vem esse princípio? Da vida de Jó. A Bíblia diz que de tempo em tempo, Jó oferecia sacrifícios a Deus por cada um dos seus filhos. Ele intercedia por eles, pedindo que Deus os guardasse, protegesse e abençoasse. Jó era um sacerdote em seu lar. E qual foi o resultado disso? Quando Satanás se apresentou diante de Deus, o próprio Deus se gloriou de Jó. E o inimigo, ao olhar para Jó, foi forçado a admitir a proteção que estava sobre ele. Ele disse: porventura Jó debalde teme a Deus? Não o cercaste tu de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Jó 1, 9 e 10. O inimigo via um muro de fogo ao redor de Jó e de sua família. Ele reconhecia que as mãos de Jó eram abençoadas e que seus bens se multiplicavam na terra. Essa proteção não era automática, era fruto da busca de Jó e de seus atos de fé, como a oferta de intercessão. Havia uma proteção espiritual imensa sobre aquela família por causa da atitude do patriarca. Nós seguimos esse princípio. Hoje você faz por você, e nos próximos dias pela sua família. Ao fazer sua oferta, seja pelo Pix da igreja ou de outra forma, levante-a simbolicamente para o céu e declare: Senhor, lembra-te da minha oferta, assim como te lembraste da de Jó e da do salmista. Cumpre em minha vida o desejo do meu coração, segundo a tua vontade. Antes de entrarmos em nossa oração final, quero reservar um momento para fortalecer a nossa fé através do poder do testemunho. O testemunho é a prova viva de que o nosso Deus é um Deus que ouve e responde orações. Cada testemunho que ouvimos é como um combustível para a nossa própria fé. Neste momento, você pode imaginar a inserção dos testemunhos de áudio, como os de Zé Carlos e Rodrigo, que falaram sobre causas na justiça que foram liberadas após participarem das campanhas de oração. Cada história de vitória, seja uma causa de 14 anos que se resolve ou uma porta que se abre inesperadamente, serve como um lembrete poderoso de que Deus está no controle e é fiel para cumprir suas promessas. Mesmo que um testemunho tenha sido enviado há algum tempo, como o que acabamos de ouvir, saiba que, no tempo de Deus, ele é ouvido e usado para abençoar vidas. São tantos os relatos de milagres que chegam que nem sempre conseguimos compartilhar todos imediatamente. Mas não desanime. Continue enviando seu áudio, seu relato da graça alcançada. Em algum momento, nós vamos ouvir e nos alegrar com você, e sua história vai inspirar a fé de muitos outros. E agora, com o coração cheio de fé pela palavra e pelos testemunhos, vamos ao clímax deste nosso encontro. Vamos orar pedindo a Deus que a sua palavra se cumpra, que Ele afaste toda perturbação e nos dê paz por todos os lados. Paz em nossa vida espiritual, sentimental, familiar, física e financeira. Que os últimos meses de 2025 sejam selados com a bênção da vitória e que tudo, absolutamente tudo, venha a dar certo para a glória do nome dEle. Você crê? Então prepare o seu espírito para clamar ao Senhor. Música suave de oração ao fundo. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Criador dos céus e da terra, Deus onipotente que tem todo o poder, Deus onisciente que conhece todas as coisas e Deus onipresente que estás em todos os lugares. Nós nos achegamos à Tua presença nesta noite, não por nossos méritos, mas pela graça que há em Teu Filho Jesus. Em primeiro lugar, Pai,
queremos glorificar e exaltar o teu santo nome. Louvado seja o teu nome por este dia que termina, por teu cuidado, por tua provisão. Pai, nesta primeira noite do mês, eu apresento a ti a vida de cada pessoa que ouve esta oração. Apresento este novo mês e os meses que se seguirão até o fim do ano. E com base na tua palavra, eu te peço, afasta, Senhor, toda perturbação, toda obra do inimigo que tenta atingir nossa vida espiritual com a dúvida e a frieza, nossa vida sentimental com a contenda e a discórdia, nossa vida financeira com a miséria e a dívida, nossa saúde física com a dor e a enfermidade, e nossa vida familiar com a desunião e a tristeza. Que tudo isso caia por terra agora e bata em retirada, em nome de Jesus. Em lugar da perturbação, nós clamamos pela tua paz. Dá-nos, Senhor, paz por todos os lados. Paz que guarda a mente e o coração. Paz que nos faz repousar seguros em meio às tempestades. Eu declaro que outubro, novembro e dezembro não serão meses de derrota, mas serão meses abençoados, meses de paz e de vitória, e que nenhuma perturbação encontrará lugar em nossa vida. Agora, com muita fé, declare comigo: eu creio. Declare: Deus me dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Ore assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E todo o povo de Deus diga: Amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe abundantemente, ovelha querida. Siga a direção que o Espírito Santo te deu hoje. Envolva sua família nesta aliança de buscar ao Senhor, para que nenhum mal chegue perto da vida de vocês neste final de ano. Lembre-se, à meia-noite temos nosso encontro de 7 minutos na presença de Deus. E antes de me despedir, eu preciso te perguntar: eu já te disse que te amo hoje? Eu te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.